Gente. Amém. Glória a Deus. Já estamos todos apresentados, né? Louvamos a Deus por mais uma noite estarmos aqui em sua presença nessa igreja que se reúne aqui toda quinta-feira. Eu fico feliz em poder estar aqui com os irmãos, junto com o irmão Wilton, com o Antônio, nosso irmão Henrique, e dentre outros aqui, Márcio, irmã Thalita. Eu louvo a Deus pela vida de todos e, com certeza, teremos mais uma quinta-feira abençoada em que muitas dúvidas serão tiradas, muitas questões serão resolvidas à luz do Evangelho do Senhor, né? Com a luz do Espírito Santo, no Evangelho do Senhor. E, com certeza, Deus irá usar mais uma vez o nosso irmão Wilton, nosso professor, para nos orientar. E eu gostaria de pedir a nossa irmã Cissa que orasse ao Senhor pela vida do irmão Wilton e pelas nossas vidas, para que possamos ter um momento aqui bastante proveitoso. Por favor, irmã Cissa, a irmã pode orar? Sim, eu vou orar um momentinho. Senhor, meu Deus, obrigado a Deus por esse momento que nós vamos estar entrando nesse estudo. Abençoa a vida do teu filho, Silvio Wilton. Abençoa a vida de cada um de nós. Que esse estudo seja edificante para nossas vidas, que nossos corações possam estar abertos para receber. Abre, ó Deus, o nosso entendimento e a nossa compreensão, Pai, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para as pessoas que estão pela primeira vez, nós aqui temos o costume do estudo ser da seguinte forma. O irmão Wilton agora terá a palavra, ele irá fazer uma dissertação de 20, 30, 40 minutos e logo no fim da fala dele, nós iremos perguntar as nossas dúvidas. Então, os irmãos peguem caneta, lápis e vão anotando aqui, que com certeza será bênção no final perguntarmos aqui para aprendermos juntos. Por favor, professor Wilton. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça. Isaías, eu não sei se para você aí está com uma microfonia, algum ruído. Para mim aqui está vindo, então talvez esse barulho fique na gravação. Agora parou, acho que os irmãos fecharam aí, né, o microfone. Agora acho que o som está bem tranquilo. Vocês estão ouvindo bem? Então tá bom. Agora parou tudo, assim. Para mim tá excelente aqui. Então vamos lá. Como o irmão Isaías comentou, a gente vai fazer uma breve introdução na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O material eu já produzi e no final do estudo, permitindo o Senhor, eu vou estar enviando lá no grupo para vocês. E eu espero que a gente possa aqui ter mais uma noite de interação para nós discutirmos, debatermos esse estudo. Essa carta, ela é uma das cartas mais importantes acerca da vida da igreja. É uma carta que mostra uma igreja totalmente fragilizada, né? Uma igreja que vivia num ambiente totalmente corrompido, né? Paulo ele chega nessa cidade com muito tremor e temor. Pra vocês terem uma ideia, a palavra Corinto, que é o nome da cidade, no passado virou um verbo. Então, esse verbo significava o quê? Corintianizar. Quando você falava que algo era corintianizado, é que algo era muito depravado. Então, essa cidade de Corinto era uma cidade que, em função da sua cultura, principalmente da cultura do culto, era uma cidade muito voltada para as práticas sexuais libertinas. Então, alguns dizem que a Corinto, que Paulo chegou e evangelizou, era uma cidade como se fosse o Rio de Janeiro numa época de carnaval. Então, Paulo ele chega nessa cidade com muito temor e tremor. Ele passa por Atenas,
né, onde ele não foi muito bem sucedido. Ali o pessoal diz que talvez tenha sido o primeiro erro missionário de Paulo. Alguns colocam. Em Atenas, Paulo ele começa a debater ali com os filósofos, né, com os estoicos, epicureus. Ele fala da ressurreição, mas poucas pessoas recebem o evangelho naquela cidade. Então ele sai de Atenas e vai para Corinto. Então alguns teólogos dizem que nessa caminhada dele de Atenas para Corinto, ele toma uma resolução muito importante, que ele até cita isso na sua própria carta, né? Que ele diz que ele não quer saber nada entre aqueles irmãos, a não ser Cristo e este crucificado. Então é bem possível que nessa jornada, partindo de uma cidade para outra, o Senhor tenha convencido Paulo talvez tenha caído em si, e ali ele passa a focar cada vez mais na pregação do Cristo crucificado. Isso é que nós temos ali no início desse evangelho. Por que Paulo escreve essa carta aos Coríntios? O que está por trás disso? A igreja está com algumas dúvidas em alguns assuntos. É bem interessante que ele responde numa ordem, a gente vai ver isso. E também porque chegaram informações para ele acerca da divisão da igreja. Logo no primeiro capítulo, ele fala que os da família de Cloé informaram que os irmãos estavam divididos. Então, a situação principal dessa carta é a seguinte: a igreja ela não está avançando, ela não está crescendo em Cristo por causa da divisão. O resto são detalhamentos que Paulo vai trabalhar na carta. Mas o enfoque principal dele são os partidos. Era uma igreja dividida. Dividida em quê? Ela se dividia em linhas, através dos seus mestres preferidos. Então lá tinha um grupo que dizia assim: eu sou de Paulo, outro grupo que dizia eu sou de Pedro, outro grupo que dizia eu sou de Apolo, e tinha um grupo que dizia eu sou de Cristo. Então era uma igreja dividida em 4 grupos, e ali eles não conseguiam ter o quê? Comunhão. Eles não conseguiam avançar. Eles tinham um certo orgulho espiritual, por quê? Porque Paulo diz que nenhum dom faltava àquela igreja. Eles operavam abundantemente nos dons espirituais. E aí é interessante por quê? Porque através dos erros dessa igreja, nós aprendemos acerca da funcionalidade da utilização verdadeira dos dons espirituais. Através desse erro, né, Paulo pôde explicar para essa igreja como que os dons seriam utilizados ali. Então a gente tem que olhar essa carta com muito carinho, porque mesmo sendo uma igreja débil, uma igreja muito errônea, foi através dessa igreja que nós aprendemos algumas coisas muito importantes com relação à vida cristã. Então Paulo começa a carta falando acerca dessa divisão. Paulo fala acerca do batismo, né? Eles estavam ali também se orgulhando por terem sido batizados por pessoas importantes. Paulo parece que ele rebaixa um pouco o valor do batismo, mas não é isso. Paulo não quer enfatizar que o fato deles serem batizados por algumas pessoas importantes, isso tornaria eles importantes. Paulo quer mostrar para eles que eles deveriam ter uma comunhão em Cristo. Então, o Paulo ele chega já fazendo uma crítica para aqueles irmãos. Paulo fala que ele quer trabalhar assuntos espirituais, ele quer entrar numa profundidade maior com eles, mas ele não pode fazer isso em função dessa carnalidade da igreja. E carnalidade aqui para Paulo é a divisão. Então ele considera esses irmãos como bebês em Cristo. Você vai encontrar isso lá no capítulo 3, logo no início, que ele fala que ele quer tratar esses irmãos como espirituais, mas eles são carnais. E aí o que Paulo começa a trabalhar com eles, né? Ele faz essa introdução, ele mostra a importância da unidade, de viver esse vínculo de amor, e aí ele vai começar a responder as dúvidas e os questionamentos que haviam na igreja. Quais eram os principais questionamentos? O primeiro aparece ali no capítulo 5, que era o quê? Era um irmão que ele vivia maritalmente, vamos chamar assim, com a sua madrasta. Ele tinha relações com a madrasta. E a igreja ali, ela não condena isso. Então Paulo fala que existem práticas feitas na igreja que nem entre os gentios eles nomeiam isso. Então, Paulo vai trabalhar ali o capítulo 5, mostrando como que deve ser feita a excomunhão, que é um assunto também muito amplo, né, muito complexo, porque aquele irmão já foi exortado, aquele irmão já foi confrontado, mas ele não muda a sua prática. Então, ele mantém relações com a sua madrasta, e os irmãos da igreja, eles não tomam uma decisão com relação a ele, eles vão sendo coniventes.
E a gente deve perguntar, né? Por que que eles são coniventes? Por que que eles não tomam uma ação mais enérgica nesse assunto? Talvez por causa da funcionalidade dos dons. Porque como os dons estão operando e estão em atuação, o que que eles acreditam? Que Deus está aprovando essa prática porque o dom espiritual está funcionando, então seria uma aprovação de Deus. Então Paulo vai mostrar que o dom espiritual não revela a maturidade, né? O dom espiritual não é sinônimo de ser maduro na fé, de ser espiritual. Parece um paradoxo, né? Dom espiritual não mostra maturidade, não mostra espiritualidade. Então os coríntios, né, eles ficavam muito nisso, nessa questão dos dons espirituais, mas eles não conheciam muito essa questão dessa vivência no amor. Então, no capítulo 5, Paulo trata disso. Aí, no capítulo 6, ele aborda uma questão também bem interessante, que é o seguinte: alguns irmãos aí na igreja, eles tinham uma contenda contra os outros. Eram questões judiciais mesmo. Era, por exemplo, um irmão devia um valor para o outro, né? Tinha feito ali um empréstimo, tudo, e eles não conseguiam arrumar isso dentro de casa, dentro da igreja. Aí o que eles faziam? Levavam essas questões para os juízes, para fora da igreja. Aí Paulo vai chamá-los a uma repreensão dizendo o seguinte: olha, como é que vocês vão tratar de assuntos da terra, assuntos do dia a dia, da vida, dessa forma, se vocês, como igreja, vão julgar o mundo, se vocês vão julgar os anjos? E ele pergunta se não tem ninguém sábio entre eles para que pudesse resolver essa questão, que era uma questão simples, né? Diante daquilo que a igreja vai representar, a funcionalidade da igreja durante toda a eternidade. Imagina, nós vamos ser capazes de julgar anjos, julgar esse mundo. Aí será que a gente não consegue julgar uma causa tão simples? Aí o que eles faziam? Pegavam essas causas, levavam para os tribunais e um irmão ia para outro em litígio. Aí Paulo dá um conselho que é muito difícil, né? É muito pesado para muitas pessoas. Paulo fala que já era um escândalo ter essa questão entre os irmãos e que a parte lesada ali deveria perdoar, né? Quem está sendo prejudicado deveria perdoar, tendo o padrão de Cristo, entregando a causa para Cristo. Então, pelo contexto, parece que o irmão que era lesado, ele agia com muita força nos tribunais. Então, Paulo fala isso: olha, entregue essa causa aí para Cristo e perdoe, e o Senhor sabe de todas as coisas. Isso, imagina, ele tem que falar com uma igreja que tinha um nível de espiritualidade muito baixo, né? Hoje já é difícil você dar um conselho desse. A pessoa fala assim: ah, mas você acha que eu sou bobo? A pessoa vai me fazer de bobo, tal. Então ela não acredita mesmo na intervenção divina, que Deus vai julgar a causa entre os irmãos. No capítulo 7, tem uma expressão muito interessante, se vocês puderem observar aí, no versículo 1 do capítulo 7, é bem claro que Paulo estava recebendo informações dele. Porque Paulo fala assim: quanto ao que me escrevestes. Então, veja, Paulo está respondendo a algo que chegou para ele através de uma carta. E qual que era o assunto aí do capítulo 7, em especial? Era a questão do casamento. Eles estavam ali tendo problemas com relação a dúvidas, né, sobre se era lícito ou não se apartar, deixar o esposo, a esposa, por um pouco de tempo, ou muito tempo, para se dedicar à oração, ao jejum. Paulo fala também ali a questão do celibato, se é lícito a pessoa viver sem o casamento. Paulo trata da questão do divórcio, né, na comunidade. Paulo trata da questão da pessoa que agora é cristã e o marido ou a esposa não são, e aí se deve separar ou não. Então Paulo, ele trata esses assuntos, porque eles têm dúvidas e eles escrevem para Paulo nesse sentido. É um capítulo bem interessante, mas a gente não pode pegar ele de maneira isolada, porque Paulo condiciona o assunto ali a um período. Ele vai dizendo que era para eles viverem como se o fim já estivesse próximo. Então a gente tem que entender todo esse ambiente que ele escreve esse assunto. Quando ele fala assim: aqueles que são casados devem viver como se não fossem, ele não está proibindo ali nada dentro do casamento. Ele está falando uma perspectiva de não haver um apego exagerado, nem haver um desprezo com relação à figura do casamento. Paulo não era contra o casamento, né? Embora ali ele exalte o celibato, ou seja, a pessoa viver solteira, viver numa condição sem um parceiro, sem um companheiro, Paulo, em outras passagens da Bíblia, ele enfatiza o valor do casamento. Então a gente não pode pegar essa passagem isolada e dizer que Paulo era um homem contra o casamento. É uma injustiça com Paulo. O capítulo 8
trata a questão do conhecimento. Alguns irmãos, utilizando o conhecimento adquirido, eles desprezavam os irmãos que não tinham conhecimento. Então, ele começa o capítulo dizendo que esse conhecimento estava inchando os irmãos, mas que era o amor que edificava, né? A comunidade tinha que trabalhar a questão do amor, porque não adiantava nada você se encher de conhecimento e você fazer um pequeno irmão, um irmão fraco na fé, pecar. Então, ele termina o capítulo 8 com uma exortação muito séria. Ele fala, olha, se você que tem conhecimento fizer por causa do seu conhecimento o seu irmão que é fraco na fé pecar, você vai estar pecando contra Cristo, porque ele também é um filho de Deus, ele também é um servo de Cristo. Então, Paulo, ele tenta ajustar isso. Por quê? Havia uma disputa ali dentro. Algum irmão se escandalizava com coisa pequena e ali vinha reclamar com outro irmão, que estava, entre aspas, escandalizando. O outro irmão que estava escandalizando já tinha um conhecimento. E ele falava só, isso não é pecado, não. Você não deve olhar assim. Só que aí ele passava a desprezar esse irmão pequeno na fé. Então, o que Paulo vai colocar? Ele vai colocar um assunto que é muito difícil também hoje, que é a questão da liberdade cristã. Até onde eu posso ir com o meu conhecimento, com a minha liberdade? Então, ele vai vincular o quê? A minha liberdade, a mentalidade do irmão mais fraco. Então, se eu fizer uma coisa que venha ferir a consciência do mais fraco, eu que sou forte tenho que fazer o quê? Deixar de fazer aquela coisa até que aquele irmão mais fraco ele venha crescer na fé, porque ele é um bebê, ele é fraco, ele ainda é pequeno no conhecimento de Cristo. Hoje a gente vê uma postura diferente de muita gente. Tem muita gente que fala assim, o cara vê pecado em tudo, eu já tenho conhecimento, isso não é pecado não, que bobagem e tal, e acaba escandalizando aquele que é fraco na fé, né? Há vários exemplos que a gente podia citar aqui, cada um de vocês deve ter uma experiência com relação a isso, pessoas que atribuem pecado ao uso da barba, a pessoa usar chinelo, a pessoa ir num cinema, enfim, tem vários assuntos aí que causam escândalos ainda aos mais fracos na fé. Aquela pessoa que enxerga tudo como pecado, tudo como fazendo parte dos poderes satânicos, né? No caso de Corinto, tinha muito uma questão da comida, que Paulo vai voltar mais para frente. Então, ele vai ensinando, fala, olha, o conhecimento que você tem não pode levar você a pecar contra o seu irmão. Você tem que usar do amor para edificá-lo. Capítulo 9, Paulo vai entrar de novo nessas questões, ele vai abordar isso, né? Mais propriamente o capítulo 9 e 10, ele vai citar passagens do Antigo Testamento e vai mostrar essa questão da comida sacrificada aos ídolos, né? O principal aí é isso. Paulo ele fala também dessa questão que ele poderia levar uma companheira, que ele poderia ser sustentado, que isso não seria problema algum, mas que ele não adotou isso, né? Ele poderia fazer como outros irmãos, ele cita até Pedro, que isso aí mostra também, de novo, que Pedro era casado, mas a gente não precisava dessa informação para saber que Pedro era casado, porque no próprio Evangelho, Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então, ele também cita Pedro como um irmão que leva uma companheira junto. Então, ele está falando aqui da obra missionária. Ele fala que ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Então, aí surge toda uma questão sobre o estado civil de Paulo, se ele era viúvo, se ele era solteiro ou se ele era divorciado. Também não importa, né? Isso aí não importa para as cartas em si, né? Mas é um debate que tem em função desse texto. Ali ele trata de como que deve ser a nossa postura com relação às carnes sacrificadas, que era uma coisa muito comum na época. Então ele falou assim, olha, se você for num açougue, você vai e não pergunte se a carne é sacrificada ou não. Você vai lá e compre a carne e coma, porque tudo é para a glória de Deus. Então a sua consciência está tranquila. Mas o irmão mais fraco na fé, o que ele fazia? Ele questionava se aquela carne era sacrificada. Então Paulo fala assim, olha, se alguém chegar e colocar na mesa para você a comida e não falar nada, você vai lá e come. Mas se essa pessoa falar que aquilo ali foi sacrificado aos ídolos, que é diferente da questão que nós temos hoje, lá era um outro ambiente, a gente teria aqui que fazer uma captura, né, histórica, filosófica, social, não, nós não temos tempo, estou só fazendo um resumo para vocês, mas se a pessoa colocasse uma comida ali e dizendo, olha, isso aqui é entregue aos ídolos, aí Paulo fala assim, então você não come. Se a pessoa chegar e comentar que não coma para não ferir a consciência do outro.
Mas se ela botar na mesa e você não souber a procedência, você vai lá e come. Então parece uma coisa muito básica, né? Muito simples, mas isso causava problema lá na comunidade. Por isso que vai surgir aquela expressão célebre que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10:31, que é o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O que é isso? É você viver de uma maneira que você não venha a causar tropeço no mais fraco da fé. Porque no verso seguinte ele fala, olha, se comporte de uma maneira que você não escandalize nem a igreja, nem ao gentio e nem ao judeu. Então o contexto é esse, é você viver de uma maneira que você não escandalize o mais fraco na fé. O capítulo 11 ele trata da questão ali das mulheres, né? Essa questão do governo de Deus e da questão da ceia, que nós chamamos de Santa Ceia, mas que era a reunião da igreja. Né? A reunião da igreja ali dá a entender que era aquela reunião dominical e tinha a festa do amor, onde eles comiam ali, eles celebravam a comunhão. Qual que era o problema? O problema é que eles estavam se reunindo para pior e não para melhor. Por que isso? Porque como era uma reunião dominical e era uma reunião primitiva, como que isso se dava? Eles celebravam a ceia do Senhor. E a ceia envolvia o quê? Comida mesmo. Então Paulo fala o seguinte, olha, na comunhão aí da igreja, tem gente que já come muito e tem gente que não come nada. Então tem os grupos lá, você vai, leva comida em abundância, uns ficam bêbados, eles saem dali comendo muito. E o outro que é mais pobre na comunidade não fica com fome. Então Paulo fala, olha, se você tem fome, você está com fome, não vai para a igreja, para a reunião da igreja, para você se esbaldar. Coma em casa. Porque na reunião da igreja, o que importa ali é a comunhão para você repartir o pão e o vinho. Então ali não era só um pedacinho, como a gente vê hoje, era uma comida de fato. Era uma celebração onde eles almoçavam, eles comiam juntos, e no meio desse almoço havia a mesa do Senhor, que era o pão e o vinho. Então, eles estavam ali fracos, doentes, e muitos mortos, porque eles não discerniam o corpo. Eles não tinham noção disso, dessa questão da comunhão. Discernir o corpo é isso ali. É ter uma comunhão e não considerar o corpo de Cristo, não considerar a igreja, você ser individualista. Você vai lá, eu me alimento, eu como e eu não estou preocupado com a situação do meu irmão. Então, Paulo tem que ensiná-los também até nessa questão da reunião da igreja. Capítulo 12, 13 e 14, ele tem que ser lido juntos. É como se fosse um sanduíche. O 12 e o 14 são o pão e o 13 é o recheio. Por quê? O 12 e o 14, ele fala dos dons espirituais na vida da igreja. O 12, ele faz uma abordagem geral disso e como que é o corpo de Cristo. No 14, ele fala acerca dos dons, principalmente das línguas estranhas. E no 13 tem o amor, que é o que regula tudo. Então, a questão da igreja ali não era o problema de haver dons, não era isso. O problema era o uso incorreto dos dons. Porque havia o quê? Competição entre eles. Quem era maior, quem falava mais em línguas, né? Paulo tem que corrigir isso. Então, esses 3 capítulos, eles devem ser lidos juntamente, para você ter o quadro geral. Os dons, eles devem funcionar na vida da igreja, mas o que vai regular isso é o amor. Então, o capítulo 13 é um dos capítulos mais famosos da literatura mundial, né? É o capítulo que Paulo fala do amor, virou até música isso aí, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, então assim, é uma poesia onde ele fala do amor. E ali é bem interessante que se você trocar a palavra amor por Deus, você vai ver um significado muito bonito, porque Deus é amor. Então depois você faz esse exercício, você lê o capítulo 13, substituindo a palavra amor ou caridade, dependendo da versão, e coloca Deus ali, ok? Então ele vai resolver esse assunto dos dons nesses 3 capítulos, inserindo ali o amor como o principal. Ele vai dizer que o amor é tudo. O amor pode tudo, o amor que resolve todas as coisas. Se você pode ter uma vida espiritual que você entregue a sua vida para ser queimada, entregue todos os seus bens aos pobres, que você tenha todos os mistérios do conhecimento, da profecia, dos dons. Mas se você não tiver amor, ele fala que isso aí nada vale. Capítulo 15 é o capítulo clássico da ressurreição. Eles tinham também dificuldade com esse assunto, né? Eles não estavam como? Será que depois da morte acontece o quê? Acabou? Quem que vai ressuscitar? Só aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar?
que aconteceu com as pessoas que morreram em Cristo? Elas vão ressuscitar também? Então, Paulo tem que fazer quase que um tratado ali acerca da ressurreição. É ali que a gente vê, no versículo 6 do capítulo 15, que mais de 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. Ele cita isso, né? Ele vai citando ali uma série de pessoas que viram Cristo ressuscitado, depois ele fala, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Então, muitas pessoas aí viram Cristo ressuscitado. Então, ele vai ali no capítulo 15 mostrando a diferença dos corpos, falando da ressurreição, como isso vai se dar, para explicar lá para eles que eles não deveriam ficar desanimados ou tristes como as demais pessoas. Ele também vai falar isso lá na carta aos Tessalonicenses. E o capítulo 16 é o último capítulo, onde ele vai tratar ali de uma maneira muito carinhosa da vitória da igreja, como que a igreja vai encerrar o seu ciclo, e ele faz alguns endereçamentos ali pessoais para os irmãos. Ok? De uma maneira geral, a primeira carta aos Coríntios é isso. É uma igreja problemática, é uma igreja com muitos erros, com muitos defeitos, mas Paulo em nenhum momento deixa de dizer que aquilo é uma igreja. Paulo, pelo contrário, ele disse que eles foram lavados no sangue, que eles foram santificados e que eles devem viver na dimensão do Espírito. Então, por mais que uma igreja seja problemática, ela é corpo de Cristo, ela deve ser tratada, deve ser curada para ela avançar em Cristo Jesus. Tá bom? Passar por irmão Isaías aí. Amém, amém, irmão Hilton. Muito bom o seu resumo, abrindo possibilidade para que nós possamos fazer várias perguntas para o professor. E com certeza existem pessoas aqui no nosso grupo que estão ávidos em perguntar para aprender. E eu queria abrir já aqui a possibilidade das pessoas perguntarem, por gentileza, quem será o primeiro, quem será a primeira a fazer aquela pergunta para o nosso irmão Hilton, por favor. Abra o seu microfone e pergunte aquele assunto ligado a essa carta maravilhosa de Paulo. Para animar os irmãos, o Marcelo botou aí a questão de excluídos. Seja mais específico, Marcelo, por gentileza. Vê se você consegue digitar aí com mais detalhes. Enquanto isso, eu vou perguntar para o irmão Hilton o que ele acha de Paulo ser o dedo duro, entre aspas, que ele fala, o da família de Cloé, um detalhe que Paulo tem em toda a sua carreira que ele exerceu é ser verdadeiro e citar nomes. Uhum. Eu posso dizer que ele não tinha ética? Hoje em dia existe essa postura que eu considero uma hipocrisia de que quando você cita nome daquele pastor que se associou com político de esquerda e hoje ele se associa com político de direita, você fala, o pastor tal foi lá em Brasília, sentou, bebeu, comeu com o presidente que era do partido de esquerda, hoje ele está com o de direita, aquele pastor José Maria. A pessoa fala assim, que isso, irmão? Isso é hipocrisia. Olha a ética. O que o irmão Wilson acha disso? Essa pergunta é fácil. Essa pergunta é fácil. Criou-se aí uma ideologia do tal da ética pastoral, né? Que fala assim, se você se for um pastor ético, você não vai citar nomes. Aí quando você vai buscar isso biblicamente, você não encontra um respaldo que você deve usar para isso. Eu tenho um problema, eu não vou citar o nome. Não. Isso não é o padrão bíblico. Quando Paulo ele cita ali os da família de Cloé, o que ele está falando? Olha, vamos deixar ali o jogo bem limpo para vocês. Não é que eu fiquei sabendo, olha, me contaram, sonhei. Não. O assunto é claro. Alguém trouxe a informação. Então, quando as coisas, Isaías, são colocadas diante da verdade, elas não têm que ser colocadas com milindres. Né? Você não deve ser aberto a fofocas. Né? Fala, olha, eu recebi uma notícia.
Eles me trouxeram. E ele fala assim, ó, e eu até creio mesmo que seja verdade. Então, assim, denunciar o erro, falar as coisas que devem ser necessárias, não é falta de ética. É você pautar na verdade. Porque a pessoa não está fazendo uma coisa pública. Por que você não pode falar em público? Uma coisa é você chegar para mim e falar assim, Wilton, eu estou com uma questão aqui pessoal para tratar contigo. Aí, se eu chegar e expor isso aí publicamente, aí é até uma falta de caráter. Isso aí é errado. Você vem me contar uma coisa no particular, eu vou lá e espalho para todo mundo. Agora, quando é uma coisa pública, se ela é pública, por que a pessoa não pode falar nomes? Se já está publicizado. Então, criaram essa questão, isso é ética pastoral, mas não, isso aí é um subterfúgio que é criado para você tratar o assunto sem se envolver muito, né? Interessante que é o seguinte, quando é alguém que você não gosta, quando é alguém de outra religião, quando é alguém que é, entre aspas, seu inimigo, aí pode falar publicamente. Mas quando é alguém que você admira, tal, aí não. Então, essas coisas devem ser tratadas diante da verdade. Se a pessoa fez um ato público, se ela expôs publicamente o nome do Senhor, ela deve ser tratada de maneira pública. Juntando isso que você perguntou com aquilo que o Marcelo colocou ali na pergunta, da questão do excluído, né? Como que deve ser feito isso? Se a gente juntar isso, dá a questão do evangelho que Jesus falou. Um irmão tem uma questão contra você. Então, deve ser tratado você e ele. Essa pessoa, ela não ouviu você, ela se torna irredutível, ela não ouve você. Ela não aceita o confronto, nada. Como que tem que fazer? Eu vou lá, levo mais um ou dois comigo, para que haja testemunhos. Se esse irmão ou essa irmã, ele ainda não se dobra diante da testemunha, o que tem que fazer? Levar o assunto para a igreja. Levar para a igreja é o terceiro fator. Né? Terceiro fator. Se ele não ouvir a igreja, aí vai considerá-lo como gentil e publicano. Só que aqui tem que ter um cuidado. O que era ser um gentil e publicano para Jesus? Não era alguém que deveria ser odiado. Gentil e publicano para Jesus era alguém que era alvo do evangelho. Então, quando essa pessoa ela é exortada em amor, repreendida em amor, quando é mostrada a verdade para ela e ela não se inclina, o que você tem que pensar acerca dela? Essa pessoa ela não tem o evangelho na vida dela, porque ela não se dobra diante da palavra. Então, ela é alvo do evangelho. Ela não é alvo da minha ira, ela não é alvo do meu ódio, ela é alvo do evangelho, como Jesus fazia. O que ele fazia com gentios e publicanos? Ele ensinava esse povo, ele pregava para esse povo. Então, o que você está falando? Olha, essa pessoa, de fato, ela não faz parte da nossa comunidade, ela ainda não entendeu o que é o evangelho, ela precisa ser alcançada. Então, isso é uma questão, quando eu tenho minha questão com Isaías. Agora, eu chego, coloco esse assunto, eu falo publicamente, ensino bobagem, aí alguém vem falar, não, o que o Wilton falou lá naquele dia está errado. Ah, não, faltou com a ética. Não faltou com a ética. É só olhar a postura de Jesus. Jesus denunciava publicamente as coisas que aqueles homens faziam em público. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai dar essa desculpa. A realidade, Isaías, é o seguinte, é que o espírito profético, ele sumiu da igreja. O espírito da denúncia, ele sumiu. As pessoas, elas denunciam coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia manda denunciar, e as coisas que devem ser denunciadas, biblicamente, não são denunciadas. Para isso, para não estender muito aqui a resposta, basta ver o que os profetas denunciavam. Quando você olhar o que os profetas denunciavam, você vai ver que a igreja, principalmente no Brasil, está na contramão de tudo isso. Amém. Amém. Só para mostrar para os irmãos aqui, talvez os irmãos mais neófitos, o que eu citei está localizado em 1 Coríntios 1, versículo 11, quando Paulo fala a respeito da família de Cloé. Mas vamos lá, o irmão Estevão está com as mãos levantadas, eu creio que ele queira perguntar. É isso, irmão Estevão? Fica à vontade. Amém. Graça e paz aos irmãos. A minha questão é a seguinte, como vocês falaram sobre ética, essas questões de ética, acho que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 19,
Diz que até que importa que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Perdoe se eu estiver citando errado. Você acha que a igreja hoje, né, entre aspas, igreja, chegou a esse nível de heresia por falta de pessoas falando que é errado fazer tal coisa? Uhum. É o seguinte, Carlinhos, a palavra heresia que aparece ali, ela não é aquela heresia que a gente entende como a heresia do falso ensino, não é isso. Se você pegar algumas versões, ela vai estar escrito assim, que haja divisões. Então, ali, a heresia ali são facções, né? Que era o problema da igreja de Corinto. Então, quando ele fala assim, até importa que haja facções aí mesmo, para que os sinceros se manifestem, ou seja, os irmãos que têm a realidade do evangelho, eles vão se manifestar mostrando que essas facções, que essas divisões, né, que impedem a comunhão da igreja aconteçam. Então, ali não se aplica o sentido de heresia como nós entendemos acerca da falta do verdadeiro ensino. Mas vamos trazer agora para a sua pergunta, vamos desconsiderar Corinto e vamos falar acerca de heresia. Por que as heresias surgem, né? Porque é abandonada, aqui tem que ter muito cuidado também com isso que eu vou falar, a ortodoxia bíblica, né? O que se tornou culto de ensino, culto de doutrina? O que se tornou esse ensino bíblico? Ensino da tradição humana que tal grupo religioso acredita. Então, o que acontece? Falta de uma pregação expositiva, de você ensinar o texto como ele é, de você mostrar o contexto. Então, essa avalanche que está ocorrendo aqui no Brasil, ela não veio de uma hora para outra. O que foi acontecendo? O interesse maior não foi de ensinar as pessoas, né? O interesse maior foi de encher local de reunião de pessoas. Então, o que acontece? Se você hoje for para o caminho de ensinar o evangelho, de ter a paciência, de doutrinar, de ensinar, você não vai ter êxito numérico. Você vai congregar ali com poucas pessoas. O que a maioria da liderança evangélica no país busca? Adeptos, número de membros, crescimento explosivo, exponencial. Aí, para você fazer isso, você não pode, entre aspas, falar da realidade. Você tem que camuflar. Então, se você está numa localidade e aí aquela localidade começa a ensinar o evangelho, o que acontece? As pessoas não suportam. Paulo já falava sobre isso naquela época, que as pessoas elas se cercam de mestres segundo a sua própria concupiscência. Então você começa a pregar a verdade. A pessoa vai ficar? Não vai. Aí o que ela faz? Ela vai para outro local. Naquele outro local, ela vai ouvir palavras que vão agradar o seu coração. É aí que começa a heresia. Por quê? Chega a determinado assunto bíblico, a pessoa ela vai ter que dar uma esquivada, que ela fala assim, olha, se eu falar essa realidade, a pessoa vai se apartar. Se você retirar hoje das pessoas a questão do medo, né? Tem 3 assuntos aí com relação ao medo. Se você retirar desse ambiente evangélico, você vai ver que a maioria das pessoas vão deixar de congregar. Né? O que é? Primeira coisa é a maldição do dízimo. Se você explicar o que é o dízimo biblicamente, e que não tem essa questão de gafanhoto hoje e tal, se você explicar isso, a pessoa já não vai ofertar mais. Se você explicar a realidade do que é o inferno, e que se a pessoa ela pintar a boca ou deixar de pintar a boca, isso não interfere na questão de inferno ou não, se você tirar isso, também ela já não vai querer mais congregar. E se você retirar o poder do diabo das pregações, se você deixar de amedrontar as pessoas com espíritos malignos e demoníacos, que perseguem as pessoas, que se ela não for obediente, o maligno vai corroer a vida dela, se você tirar esses 3 elementos, você acabou com a religião evangélica no Brasil hoje. Você acabou. Porque se você pegar a temática hoje, é isso, é pautado nesse medo. E aí você tem que vir com uma mensagem o quê? Triunfalista. Para você vencer isso, você tem que ser fiel nos dízimos, na oferta, ser fiel a um local, de estar debaixo de uma autoridade ali que vai te abençoar
e você tem que cumprir com um rito que aquele local te impõe para que você vença isso, né? E se vocês olharem aí nas perguntas, a Thalita fez uma pergunta muito inteligente, que ela pergunta se a atualidade de Corinto hoje, né? Se a nossa igreja está muito longe ou não de Corinto. Se você analisar os problemas da igreja de Corinto, você vai ver que são problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Alguns falam que a catástrofe corintiana é a catástrofe dos nossos dias. São os mesmos problemas que nós enfrentamos. Hoje, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Quadrangular, eu sou da Universal. São pessoas fragmentadas em doutrinas. A questão dos dons espirituais, a pessoa não se preocupa com o caráter, com o fruto. Ela só vê o dom. Se a pessoa tem o dom, ela está ali, é de Deus, aquele ali é um servo, é um profeta. Eu tenho minha diferença com o meu irmão, eu não vou lidar com Deus, eu não vou seguir o padrão do evangelho, eu vou lá e vou querer crucificar o meu irmão, eu vou querer lá ganhar dele, eu vou querer prevalecer sobre ele. Eu não me preocupo em edificar o irmão. Se eu já tenho conhecimento do evangelho, ele não tem, o problema é dele, ele que aprenda. Eu não sou trouxa, não é isso que a gente fala, te ouvir nas pregações? Ele que vai atrás. A questão da ceia, a questão da comunhão. Você senta do lado de uma pessoa, muitas vezes no local de reunião, você não sabe nem o nome dela, você não sabe nem o que ela está passando. E aí você dá a paz do Senhor para ela e você fala que você tem comunhão. A questão da ressurreição, você não vê mais isso, a preocupação das pessoas com a pós-morte ou pós-vida. Você vê as pessoas se preocupando somente com esse mundo. Né? A Bíblia vai dizer que se você espera Jesus só para esse mundo, só para as coisas daqui, você é o mais miserável dos homens. Então, a igreja de Corinto, na realidade, se você analisar e trouxer para os nossos dias e só atualizar a linguagem, você vê que a nossa geração ela podia ser chamada de uma geração corintiana, né? Ô, Wilton, eu tô louco aqui, tá ardendo meu coração. Isso, Eu já estudei essa questão dos 4 partidos ali, e Sim, eu aprendi que o pior partido não era o de Apolo, não era o de Pedro, nem de Paulo, era o de Cristo. É o sim. pior. E hoje em dia o que você vê é pela família, é contra o aborto, porque nós estamos de Cristo, nós somos de Cristo. Hoje em dia, Wilton, é a mesma coisa. Os que se dizem de Cristo é os que fazem arminha. Uhum. Bandido bom é bandido morto. Rapaz, quer dizer, dentro dessas facções, hoje, os piores são os que dizem ser de Cristo. Mas vamos lá, perguntas. Irmã Thalita, até que enfim, nós estamos aqui há quase 1 ano sem ouvir uma pergunta de uma varoa de fogo. Até que enfim, irmã Thalita está na área. Vamos perguntar, meninas e meninos, fiquem à vontade. Eu sei que esse assunto é muito maravilhoso. Pastor Wilton, Oi, irmã fala, Jacira. tudo bem? Tudo bom, e Gostaria a de... senhora? Tudo bem, obrigada. Gostaria de saber a diferença do dom da palavra da sabedoria para o dom da palavra de conhecimento. Saber de conhecimento, qual é a diferença de um para o outro, por favor? Uhum. Bem Irmão Wilton, interessante, bem interessante. irmão Wilton, por favor, o senhor pode, por gentileza, dar uma pausa na resposta, que eu vou querer falar algo aqui a respeito da nossa contribuição. Nós estamos aqui com 19 pessoas no grupo, muito boa a participação. Então, para dar um pouco de água na boca pela resposta que essa pergunta da irmã Jacira está vindo de uma pedagoga, irmão. Então, é uma pergunta bastante interessante e eu gostaria de, em nome de Jesus,
Isaías, acho que está mudo aí. O Wilton caiu, tá voltando. Ah, tá. Vamos lá. Voltou agora aqui. Voltei. Vamos lá aqui. O Pix do nosso irmão Wilton é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 285, o Pix, 753 398 50. É o CPF do irmão Wilton. 285 753 398 e 50. Sexta-feira passada, o irmão me ligou. Isaías, por favor, eu não consegui anotar o Pix do irmão José Wilton Chine. Não consegui anotar. Eu fui, passei para ele o Pix do nosso irmão Wilton, para ele abençoar a vida do nosso professor. Você tem a liberdade de ser grato ao Senhor por um mestre da palavra, né? O mestre, hoje em dia, é tão discriminado nas igrejas, né? O mestre, aquele que ensina, e é um ofício bíblico, né? Então, que nós possamos abençoar a vida do professor Wilton, porque esse é o ministério que Deus o separou para que ele exercesse na igreja do Senhor, inclusive na igreja que se reúne aqui nesse lugar, toda quinta-feira, a partir das 21 horas. Então, por favor, professor, responda essa pergunta da irmã Jacira, que até eu estou muito interessado em aprender. Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela trata ali daquela passagem de 1 aos Coríntios 12, onde Paulo ele vai citando ali alguns dons espirituais. E ele cita exatamente isso, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência. Existe muita disputa acerca dessa definição, né, do que é a diferença de um para o outro, se eles são dons gêmeos ou complementares, tal. Então, assim, através da prática pentecostal e das classificações que a gente vê nos melhores materiais pentecostais, né, qual que é a diferença de um para outro? A palavra da sabedoria é o dom que Deus concede para que aquela pessoa ela possa responder com uma sabedoria que vem do alto, algumas questões relacionadas à igreja. Então, principalmente isso está ligado muito ao ministério do ensino, né? Quando uma pessoa te pergunta algo e você tem que responder aquilo de uma maneira sábia, é algo que talvez você não vai encontrar em nenhum livro, onde você não vai encontrar nenhum manual de teologia, você vai lá e responde segundo a graça que Deus confere. Na prática, a gente vê isso com muitas pessoas que às vezes são iletradas, pessoas que não têm capacidade de estudo aprofundada, mas que possuem sabedoria para responder questões espirituais bastante profundas. Então, a gente entende que isso é a palavra da sabedoria, aquela palavra que alguns falam assim, essa palavra desceu quentinha, já viu quando fala isso? É aquela palavra que é como se fosse uma palavra revelada, específica para determinado assunto. A palavra da ciência, ou do conhecimento, é aquilo que geralmente a gente vai chamar de revelação, mas não é a revelação, mas só para vocês terem uma noção, porque Paulo vai falar de revelação também nessa carta. É quando, através do Espírito Santo, Deus confere que você conheça uma situação específica para você falar. Por exemplo, eu estou conversando com o Isaías, aí eu falo assim, Isaías, semana passada você estava ali com tal questionamento e o Senhor me mostrou isso acerca de você. Então, é uma palavra que você vai falar específica acerca de determinado conhecimento que você não teria, a não ser que o Espírito Santo te conceda. Então, é um conhecimento, é uma ciência de uma situação em que você vai falar para uma pessoa. Então, por isso que falam que eu dou gêmeos, né? Porque os dois vêm de Deus e eles trabalham em coisas específicas. Uma na questão de tirar dúvida, de você dar um direcionamento de uma maneira sábia, que você não aprendeu em livro, mas você aprendeu no Espírito. A outra, o que é? É quando você traz à tona um conhecimento, algo de alguém, ou uma situação específica que só Deus poderia te mostrar. Amém, louvado seja Deus. Muito boa a pergunta, adorei a resposta e gostaria de ver mais perguntas dos irmãos. Vamos lá, gente.
Vamos perguntar. Nós temos aqui, irmão Hilton, nossa irmã Ana, a irmã Ana Carolina Magalhães, abençoada, o nosso irmão Antônio Carlos, a irmã Cissa, o irmão Cloife, o irmão Marcelo, a irmã Thalita, a irmã Jacira, a irmã Jusce, o irmão Márcio, que até agora não perguntou, o Neemias, o Oliveira, que não perguntou, não sei porquê, o Rodrigo Cainó e o usuário do Zoom, que eu não sei quem é. Vamos lá, usuário do Zoom, vamos perguntar. Rodrigo Cainó, vamos perguntar, por gentileza. Fique à vontade. O Cloif está aí, o Cloif geralmente pergunta também. Exatamente. Vamos lá, Márcio, vamos perguntar. Eu tenho 15 perguntas aqui, hein? Vou fazer as 15 de uma vez só, hein? Ô, Hilton, Oi. aquela parte que fala do véu ali da mulher, uma vez eu estava vendo sobre essa carta e ele vai falando sobre a questão do véu, mas ele fala, a gente não faz assim, nem nós, nem as pessoas da Igreja de Deus, né? Ou seja, como que se Paulo está falando a questão do véu, mas ele fala, mas aqui a gente não procede assim, nem a Igreja de Deus. E aí, uma vez eu até li um comentário que dizia que quando Paulo estava falando essas coisas, ele estava falando o que estava acontecendo e não foi que Paulo falou que era para a mulher não falar ou usar véu, essas coisas assim, da mulher ficar calada também. Não que ele estava falando que isso não pode, que as pessoas pegam e falam, Paulo falou que a mulher não pode falar na igreja, a questão do véu, mas não, que ele está ditando, ele está lendo o que eles estavam fazendo e ele automaticamente fala, mas a gente aqui não procede assim, a gente não faz assim. É mais ou menos isso aí ou não? Sim, essa é uma interpretação. Essa é uma interpretação. A questão toda, Cloif, é que no capítulo 14, você vai ver, e ali pode ter sido um acréscimo ou não, mas vamos considerar que não tenha sido um acréscimo posterior. Tem uma fala dele que, quando ele trabalha essa questão da mulher, principalmente, ele fala assim, olha, o que eu falo para vocês é mandamento do Senhor. Né? Se vocês quiserem ignorar, vocês ignoram. Mas o que eu falo para vocês é mandamento do Senhor. A questão toda do véu, que é o assunto ali mais complicado, né? Porque a gente fala assim, a questão do véu é uma questão cultural. Só que Paulo, quando ele vai citar o argumento dele, no verso 10 do capítulo 11, ele fala que é por causa dos anjos. Então ele fala que a mulher tem que ter o sinal de poderio na cabeça por causa dos anjos. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo está seguindo a linha ali do judaísmo do segundo templo, que é o quê? A participação angelical no culto. Então, é uma questão do culto, onde o anjo ou os anjos, eles participam de forma intensa e agora vai escandalizar muita gente, né? E se você olhar os textos de Gênesis, por exemplo, os textos posteriores, esses anjos, e principalmente os anjos caídos, eles tinham um interesse particular e especial nas mulheres. Gênesis 6 vai falar sobre isso, né? Que os filhos de Deus, os Bená Elohim, eles olharam as filhas dos homens. Então, isso era uma tradição judaica. A gente tem que ler com cuidado isso. É uma tradição judaica. Então, Paulo ele não atribui isso à cultura. Ele fala que tem que ter o cuidado porque era uma crença. Era uma crença correta ou não? Era a crença que eles tinham lá. Isso aí não vingou na igreja, ou pelo menos na igreja, vamos chamar assim, ocidental. Pouquíssimas igrejas hoje trabalham essa questão do véu. Você vai encontrar, por exemplo, a congregação cristã, algumas igrejas do movimento de restauração, mas a maioria abandonou essa questão do uso do véu. Mas naquele ambiente, para aquelas igrejas, isso era muito importante. Então, Clóvis, quando ele fala isso, é bem interessante a sua pergunta, porque é possível que Paulo estivesse citando o que estava sendo falado, e não que fosse a opinião de Paulo. Mas o contraponto é que no capítulo 14, ele voltando à questão da mulher, ele fala que é o mandamento do Senhor. E é lógico, ele não está querendo que a mulher fique calada, né? O que ele fala ali é resolvendo uma questão pontual. Por quê?
porque as mulheres estavam vindo do culto pagão e estavam vindo com as mesmas práticas. Então é isso que ele está condenando ali. Porque aí a gente tem que estudar o quê? O culto pagão, as prostitutas cultuais, as profetisas do templo, como que elas faziam. Então, a questão das mulheres em Paulo não é que Paulo era machista, é porque as mulheres, nas religiões de mistério, nos cultos pagãos, as mulheres tinham um papel de proeminência no estudo. Mas Paulo não considera isso como sendo errado, porque na própria igreja ele fala de mulheres que ensinam, né? Mas essas mulheres, elas tinham essa prevalência, e o que acontecia? Elas acabavam disseminando entendimentos errados. E o mais grave ainda era no caso ali, quando ele fala para Timóteo, era o seguinte: os falsos mestres, principalmente os sofistas, quem que eles alcançavam em maior número? As mulheres, nas casas. Paulo vai falar sobre isso. Aí a mulher recebia a informação na casa, e como as igrejas se reuniam nas casas, elas iam passando essas informações para as outras casas. Então a gente tem que entender essas passagens dentro daquele contexto da época, né? Então é isso. O cuidado ali de Paulo com as mulheres é porque elas acabavam disseminando algo que elas não conheciam bem. Então Paulo fala assim: ó, você tem dúvida? Pergunta para o seu marido em casa. Por quê? Para você não ser levada por aqueles homens que ficam nas praças ensinando. É lógico que ele não pode estar falando com toda a igreja. Por quê? E as mulheres que são solteiras? E as viúvas? Como é que elas vão aprender? Elas vão aprender na igreja. Mas essa questão das mulheres perguntarem aos maridos, por quê? Geralmente eram essas mulheres que recebiam nas suas casas a igreja. As mulheres solteiras e as mulheres viúvas geralmente não tinham condições de ter a reunião da igreja nas suas casas. Por quê? Porque elas dependiam do sustento de outras pessoas. Mas essas mulheres que eram casadas, elas tinham força. Então, geralmente, as reuniões caseiras da igreja aconteciam nessas casas. Então, elas tinham um bom status lá na igreja. Por isso que Paulo tem que trabalhar isso aí. Mas essa questão ela é muito polêmica, ela não é uma questão fechada, é uma questão que eles lá entendiam bem, né? É aquela questão que a gente sempre fala, lembrando que a Bíblia não foi escrita para nós, a Bíblia foi escrita para eles lá. Então tem assunto que o autor ele não explica muito bem, por quê? Porque ele já sabe que o pessoal lá sabe do que se trata, né? Então tem várias passagens na Bíblia que é assim, um assunto que é passado rápido. A gente fala assim, ué, mas o que isso quer dizer? É normal nós termos essa dúvida. Agora, a geração que está pegando lá a carta no início, para quem foi escrita a carta, eles já sabem. Então, Paulo não precisa ficar explicando. Ele escrevendo ao pessoal de Tessalônica, isso é bem claro. Tem assunto ali que ele não desenvolve muito, porque ele fala assim, olha, lembra do que eu já disse para vocês com relação a isso. Ou seja, ele não precisa ficar repetindo. Paulo não tinha em mente que essa carta ia chegar 20 séculos depois, em vários países, né, em vários locais do mundo. Paulo não tinha consciência disso, senão ele escreveria em detalhes, né? Mas ele escreveu lá para atender a necessidade da igreja, e aí essas cartas chegam para nós, aí tem textos que para nós parecem verdadeiros mistérios mesmo. Amém, amém. E aí, gente, alguém mais perguntas? Se não, já são 10h05. Se não, irmão Oliveira, vamos perguntar, irmão Oliveira e usuário do Zoom. Neemias falou que ia fazer uma pergunta, que estava estudando o livro aí. Vamos lá, gente. Eu gostaria de agradecer a participação dos irmãos, das irmãs, louvar a Deus pela vida de vocês e pedir aos irmãos que não são inscritos lá no canal onde ficam armazenados os estudos, se inscrevam lá no YouTube, anotem aí, é Isaías Campos dos Santos, é o canal onde estão armazenados todos os nossos estudos, os irmãos depois entrarem lá e repassar para os que vocês amam, né? Em Cristo Jesus. Mais alguma pergunta? Ou podemos terminar, igreja? Tem uma pergunta no chat, Isaías. Opa, vamos lá, é bênção. É do Marcelo, que o Marcelo teve que sair. Esse amor jamais passará, é o amor de Deus ou nosso amor ao irmão? É o amor de Deus que tem que se refletir no irmão, né? Não tem assim, um amor que eu amo com o amor de Deus e um amor que eu amo com o amor fraternal. Isso aí foi uma criação aí
que o pessoal captou do mundo grego, mas isso aí é inadequado. Esse amor é o amor de Deus, que é a caridade, que tem que se transformar no nosso amor, porque é fruto do Espírito, né? É o mesmo amor. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, o amor de Deus não está nele. É o Exatamente. resumo. É o resumo. Amém, Igreja do Senhor. Vamos terminar, então, o nosso estudo, agradecendo a todos que participaram, a irmã Ana Carolina, Antônio Carlos, a irmã Cloif, Estevam, e todo mundo, irmã Thalita, não some não, irmã Thalita? Não some não, que a irmã é bênção aqui. Irmão Márcio hoje ficou quietinho, Will. Ficou. Acho que ele foi arrebatado, mas amém. Não, não fui não. É que eu estou aqui também fazendo declaração. Estou ouvindo o estudo, mas fazendo declaração. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, a irmã Thalita voltou para Jesus, ela falou ali, ela, voltei para Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria pedir, por gentileza, a que o nosso irmão, como é que é o nome dele, rapaz? Márcio, você mesmo, Márcio, orasse ao Senhor agradecendo a Deus por esse momento de estudo que nós temos tido aqui e que quinta-feira estejamos aqui de novo para estudarmos a carta de... A segunda carta de Corinto, que é a quarta carta de Corinto. Né? Estudamos hoje a primeira, que é a segunda. Isso. E estudaremos a segunda, que é a quarta. Por favor, irmão Márcio. Amém, Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, dessa quinta-feira, que tem sido, Senhor Deus, um refrigério para muitos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e por esse dom que você tem dado ao teu filho, irmão Wilson, que eu possa trazer também, Senhor, pessoas que possam ouvir esse ensino, ouvir a tua palavra, ser firmado, Senhor, da palavra que nos edifica todas as quinta-feiras. Ó Deus, toma, Senhor Deus, todos os irmãos que não poderam estar presentes também. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento e que muitas pessoas possam, Senhor, visitar também, Deus, a oportunidade de ver o canal dos estudos anteriores e ser também transformado pelo poder da tua palavra. Continue nos dando essa oportunidade, Senhor, dá-nos uma semana abençoada e restauradora e que cada vez mais essa tua palavra possa alcançar mais pessoas e pessoas possam ser transformadas por essa palavra poderosa. Toma, Senhor Deus, a vida, Senhor, de cada irmão que está aqui presente. No nome de Jesus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados irmãos. Amém. Muito obrigado por você estar aqui. Hoje nós tivemos um número de quase 20 pessoas, meu Deus. Que bênção. Amém. Que bênção. Tá começando a vir mais pessoas, é bênção. Nós temos divulgado bastante. O Espírito Santo que está chamando, né? O Espírito Santo está chamando, e isso é maravilhoso. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.